Salve, salve, companheiros e companheiras deste canal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais um ano de 2023. Hoje nós não estamos aí com a companhia do nosso querido e lindo camarada Tomás, mas eu espero que vocês gostem do vídeo, se possível deixando o like e fazendo os comentários de vocês. Eu espero que vocês tenham dado uma descansada aí. Não sei se todos conseguiram, né? Mas eu também não consegui muito. Tô tendo que fazer uns freelance e também aproveitei para fazer várias leituras que eu vou tentar trazer aqui para vocês no canal. E eu espero que vocês estejam começando o ano de uma forma agradável, tá bem? Dá para notar já a diferença entre ter um estadista de verdade na cadeira da presidência da República e antes como nós não tínhamos, né? Então, porra, não dá pra nem comparar, né? A diferença entre ter um presidente de verdade, né? Com todos os erros que tem o Lula, mas um presidente de verdade, do que aquele charlatão, covarde, vagabundo, enfim, tudo de ruim que possa imaginar, pode colocar na conta do Jair Bolsonaro, que esse ser definitivamente é um ser do mal, tá bem? E, inclusive, né, este senhorzinho do mal, ele tá aonde nesse exato momento? Tá aí na casa de vocês? Tá aí na sua casa? Tá aí na minha? Onde é que ele tá? No Brasil ele não se encontra, né? Porque o legítimo vassalo de Yankee, porque é isso que ele é, né? Fantochinho de Yankee, vassalo de Yankee, foi passar o ano novo nos United States of America, né? E aí deixou aí todos os patriotas aí com as bandeirinhas deles. Força SOS, Forças Armadas, salvem o Brasil! Forças Armadas, salvem o Brasil! Deixou toda essa galera aí na frente de quartel, chorando, triste. Oh, o capitão vai fazer alguma coisa. Ele não vai deixar o 9 dedos subir a rampa. O 9 dedos não pode subir a rampa. Vai acontecer alguma coisa, o general Heleno, o Braga Neto. Alguma coisa vai acontecer. E não, pai, e não acontecia nada. E vai mais 72 horas, espera mais um pouco, mais um pouquinho, daqui a pouco vai dar. E nada acontecia, e os patriotas lá, e vai, e bandeira. E não, uma hora eles vão notar que o povo de bem tá aqui, ó, vamos lá, e vamos. E nada acontece, o Bolsonaro não mexe nada, ele não dá uma canetada, não pega a bique dele e começa a canetar. E o que ele faz? Ele vai para os Estados Unidos da América passar o ano novo, deixando toda essa galera aí, né? Esse é o líder deles, esse é o representante, né? Um legítimo vassalo de Yankee, um cara que presta continência para os Estados Unidos da América, um cara que falou que ama o Donald Trump, esse amo, ama o Donald Trump. E aí as férias dele tem que ser aonde? Nos Estados Unidos, né? Com o próprio povo, é que não vai ser, pô. Um traidor desse, traidor da pátria. Não, um entreguista safado. Aí vai lá, passa as férias em... Onde mesmo? Orlando, Miami, né? Pra variar. Né? Aí, do outro lado da balança, né? A diferença monumental de ter um presidente de verdade na cadeira da República. Né? Cadeira da presidência da República. Uma posse fenomenal, tá? Não tem nem o que falar do simbolismo que foi aquilo. Sim, lindo para um caralho, né? A passagem de faixa. Os discursos de Lula até agora, todos me agradando para um caralho, tá bem? Inclusive, queria dar os parabéns, saudar, né, a todos aqueles que falaram sem anistia, enquanto o Lula estava fazendo o seu discurso lá na posse, porque é isso mesmo, né, sem anistia, para todos os safados, todos esses militares. E, inclusive, já dá para ver respostas
muito positivas nesse sentido com o governo Lula. Desculpem. Por quê? Porque ele já exonerou toda aquela ladainha de militares, já exonerou basicamente 8 mil, pelo que eu vi no Diário Oficial da União. Já tinha saído uma exoneração de 8 mil militares do governo, né? Então dá pra ver que realmente não é só retórica do Partido dos Trabalhadores e do Lula quando fala que vai desbolsonarizar a República Brasileira, tá? Então isso eu acho assim maravilhoso para um caralho, tá? Tudo até agora tem me agradado demais mesmo. Tenho ficado muito feliz. E ainda mais tendo em vista que o fujão, né, o covarde, o presidente mais fraco da história desse país, né, foi para os Estados Unidos passar as férias dele. Né? Perdeu a eleição, começa por aí. Aí não falou com as bases dele, não deu recado, só ficou mandando Enigma e 72 horas e General Heleno Braga Neto coisa arada, né? Ou seja, alimentando uma falsa esperança nas pessoas de que ele iria, quem sabe, né, dar um golpe, fazer alguma coisa, impedir que o Lula não fosse presidente pro próximo mandato e fosse ele, sei lá eu, né? O que gira na cabeça da galera. Mas nada disso ele queria fazer de fato, ele só queria realmente manter esse pessoal engajado na rua e tal, para usar como um poder de barganha, para negociar agora para a vida futura dele, que é o que mais importa, né? O patrimônio privado dele, que é isso que ele mais se interessa. Então ele já tá vendo aí onde ele vai morar, quanto vai ter de aposentadoria, tudo isso lá com o Valdemar, enfim. Né? Vocês já sabem, estão cansados de saber, não preciso ficar repetindo. E aí o ponto é, os bolsonaristas cansados já de ficar confiando no Bolsonaro, né, e nas bravatas que ele faz, aí agora começam a sinalizar que, não, a gente não tá em nenhum momento aqui pelo Bolsonaro, a gente tá pelo Brasil e pelos generais, os generais vão fazer alguma coisa. E assim, todos os generais sinalizando já o contrário também, né? O próprio Heleno também fez um vídeo lá num shopping que eu já vi, ele falando, né, que tal, tem que aceitar, é isso aí, democracia, não tem que fazer. E outra medida muito interessante, e essa é muito interessante mesmo, foi o revogaço que o Lula já está fazendo mediante a entrega das nossas empresas estatais para capitais especulativos, capitais estrangeiros na sua maioria, né? Então o Lula já está fazendo o que ele consegue para tentar retomar essas empresas para o controle do Estado, ou ter pelo menos a participação majoritária das ações do Estado, alguma coisa nesse sentido. Mas ele já está evitando esses pacotes. E dentro desses pacotes estava aqueles pacotes da Petrobras, de privatização da Petrobras. Então o Lula já sinaliza nesse revogaço, um dos primeiros que ele já deu, foi nos primeiros dias, isso está no Diário Oficial da União, é só vocês consultarem. Já aparece lá as estatais que ele está revogando os pacotes de privatização. E dentre dessas estatais está a nossa querida e famigerada Petrobras, que precisa a todo custo e o quanto for necessário de muita defesa de nós, povo trabalhador brasileiro, nesses próximos anos. Tá bom? E isso eu vi com muitos bons olhos até agora. Assim, eu não tenho um pingo de discordância com o que está acontecendo, com essa transição de governo, com a nomeação de ministros. Eu vi bastante crítica já, que vários camaradas de esquerda estão fazendo as divisões nos ministérios e tudo mais. Eu, particularmente, tendo em vista que o horizonte do Lula é o horizonte da conciliação, eu acho fenomenal o que ele está entregando, tá? Eu não me sinto desapontado de forma alguma, tá ligado? Eu acho que é isso. Eu votei nele não esperando que ele fosse lá fazer uma revolução socialista, né, pessoal? A gente sempre falou aqui, é um conciliador de classes, é um cara que, se a gente tá pensando em conciliação, ele é a prima arte da conciliação, tá bom? Então a gente tem que saber valorizar esse nosso camarada de classe. E como ele tem uma representatividade popular muito forte e histórica, né?
A gente não pode deixar com que, só pelo fato de ele acreditar que a conciliação de classes é o melhor caminho para o Brasil, e como a vasta maioria do PT também acredita, irmos contra, porque somos mais à esquerda, somos super ultra revolucionários, e não é esse o caminho, né, pessoal? Tem que se guiar pela materialidade da coisa, então, esse caminho não. E eu fico muito satisfeito vendo a entrega dos ministérios. Os únicos detalhes foi relativos aos ministérios de educação ali, meio ambiente, que teve a briga no meio ambiente relativa a Marina Silva e a Tebet ali. Eu fiquei meio, cara, é sério? Tá? A coisa tá... Meio ambiente, nós estamos falando de Marina Silva, né? Assim, aí, exploração da agricultura, né? Desmatamento, latifúndio, aí a gente tá falando de Simone Tebet. Então, Ministério de Meio Ambiente e Simone Tebet não se encaixam, mas enfim... Teve isso e também teve o Ministério da Educação, que eu vi que ficou na mão de muitos fundos de educação privada, né? E aí, assim, esse pessoal não está muito interessado em construir uma educação que seja emancipatória, que tenha em vista as ideias mais progressistas, né? E, enfim, construa uma base educacional para os jovens interessante, forte, né? Então... Isso é um pouco lamentável, mas no geral, no cômputo total, eu estou avaliando muito bem esse início do governo Lula. Como eu disse para vocês, eu tenho ficado muito feliz mesmo, tá? Eu não tenho me desapontado com nada, absolutamente nada. Só tenho ficado alegre e realmente satisfeito com o que o Lula vem fazendo. Em termos de conciliação, ele é o brabo, ele está fazendo o fino, tá bom? Tá fazendo o fino. E assim, não sei se tem mais o que falar do Fujão, né? Pra quem quer ver, dá pra ver, né? O cara é isso, nunca defendeu interesses brasileiros. Quando vê, ele nem se julga um brasileiro, tá? Falando do Bolsonaro, né? O Fujão. Nem se julga um brasileiro. É um cara vassalo de Yankee. Enfim, né? Agora é a gente superar isso, trazer as camadas populares que se alienaram no bolsonarismo para o nosso lado, né? E, bom, tarefa hercúlea, né? Tarefa árdua, mas que a gente tem boas chances de virar, né? A gente tem boas chances de virar. E... deixa eu ver no mais, o que mais eu gostaria de ressaltar desse início de governo. Bom, no acima de tudo, era que eu tenho gostado de como está se apresentando, como está se desenhando essa divisão dos ministérios, os planejamentos do próximo governo. Tem me interessado bastante, o trabalho de conciliação do Lula é notável, né, pessoal? Porra, não preciso falar nada. Ele é um mago. E eu tenho ficado muito feliz. A festa da posse foi linda demais. Aquele momento do povo subindo a rampa, né? Aquilo ali sim mesmo, é um povo brasileiro, né? E é muito diferente da posse de fascista, né? Porra, não tem nem como comparar. E agora é isso, né? A gente realmente ter um presidente concentrado nos problemas do povo e que vai tentar tomar o melhor caminho relativo à conciliação, né? E não uma guerra aberta com os nossos inimigos de classe, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que torcer para esse governo ao máximo que der. A gente tem que defender aquilo que cabe a nós defender e criticar o que cabe criticar. E, acima de tudo, né, pessoal, tentar superar esse movimento bolsonarista, esse poder que a ideologia acaba gerando na psique das pessoas e fazendo com que elas vão para um rumo fascista das ideias, né? Então acho que a gente tem que lutar para superar esse tipo de paradigma, trazer as classes populares que estavam junto com o bolsonarismo para o nosso lado, para que em 2026 a gente não tenha nenhum tipo de problema, que a gente consiga ter aí uma revigorada, né, de um governo quando vê até mais à esquerda.
e não uma volta do fascismo ou qualquer coisa do gênero, né? Ah, bom, eu acho que eu nem vou, eu não queria nem falar, tá, dos atentados à bomba, dessas coisas aí que os bolsonaristas fizeram, né? Porque assim, é uma coisa, é uma coisa assim muito triste, né? O nível da tragédia que poderia ter ocorrido é devastador, né? E aí pensar que por conta do discurso da cúpula bolsonarista, né, dos grandes chefões, inclusive o Bolsonaro, acaba motivando, né, essas pessoas aí de classe média alta e tal, a fazer esse tipo de ataque, comprar armamento e, enfim, imitar muito do que os americanos também fazem lá nos Estados Unidos, né? Quando se sentem empoderados pelo discurso de ódio, o discurso mais bélico. E assim, é chocante, né, ter que pensar que a segurança da posse teve que ser tão aumentada, tudo que está sendo relativo ao Lula em termos de segurança está sendo aumentado, então é muito dramático ver o nível com que militantes bolsonaristas conseguem chegar, né, na agressividade. Então, enfim, eu não vou nem falar mais disso aí, porque isso me irrita e me constrange um pouco, tá? O que mais? Vamos falar de coisa boa, porque hoje eu tava gostando de falar de coisa boa. O que mais aconteceu de bom nesse universo político? Ahn, bom, tomando uma guaraná equilibrada com veneninho, né? Ainda tô curtindo um pouco os respingos do ano novo. E mesmo que eu tive que trabalhar nesse ano novo, né? Tô fazendo uns processos de freelancer e também aproveitei para fazer muita leitura para trazer aqui para vocês do canal. Não me não me puni, né, pessoal? Não queria ficar sem aproveitar um pouquinho e também tomei umas cervejinhas no final de ano. Agora tô tomando aí uma guaranazinha envenenada. E porque eu acho que a gente, acima de tudo, tem que comemorar a derrota do bolsonarismo nas urnas. É um fato muito relevante para a nossa república. Os ventos políticos mandam sinais positivos para todos aqueles que estão no campo progressista, ou mais à esquerda, né? E eu acho que a gente tem que continuar trabalhando muito para fazer com que não exista chance da classe trabalhadora, popular, se enfeitiçar novamente, ou qualquer que seja a maneira, pelo fascismo ou algo próximo do fascismo, né? Então acho que a gente tem que lutar muito, mas nesse período também aproveitar, comemorar dessa nossa vitória momentânea que foi derrotar o bolsonarismo nas urnas. O nível de traição que esse sujeito cometeu com a pátria brasileira não existe na história desse país, tá? Eu acho que ele é grave tão quanto a ditadura, em termos de ser entreguista, em ser vassalo dos Yankee, em entregar nossos recursos naturais para os Yankee e não ter nenhum sentimento de brasileiro de fato, sabe? Cara, é brilhante, é maravilhoso, é uma delícia, tá? É uma delícia saber que esse cara não é mais nosso presidente. Não é mais, tá? E aí que, no lugar dele, em vez de ter um lixo que nem um Michel Temer, qualquer cocôzinho de centro-direita, não, tem um presidente do PT de novo. Aqueles que eles atacaram tanto, usaram de todas as ferramentas possíveis de guerra psicológica para fazer com que o PT nunca mais submergisse da escuridão. E o que o PT é hoje? Tá na presidência da República, né? Então isso simboliza também a força que o povo brasileiro tem
uma força que é resiliente e que a gente tem que comemorar. A gente não pode pegar e, claro, achar que vai ser tudo uma felicidade, é tudo um circo, tudo maravilha, o discursinho do amor e rosas. Claro que não, pessoal. Claro que não. Mas a gente não pode negar que é uma vitória. E uma vitória, se é vitória, ela tem que ser comemorada, né? Até pelo simbolismo também da comemoração, né? E também porque marca mais a linha daqueles que são nossos amigos e inimigos. Quem está comemorando com a gente e quem não está comemorando. E quanto mais clara fica a linha entre amigos e inimigos, melhor para nós. Tá bem? Eu gostaria de saber como é que foi o ano de vocês, o final de ano de vocês. Se foi positivo, gostoso, se chegaram a discutir nas famílias de vocês, se passaram com amigos, se passaram sozinhos, como é que foi? Deixem aí nos comentários, vocês sabem que a gente sempre lê, dá amei. Eu gostaria que vocês tivessem um bom final de ano, né? Que vocês tenham aproveitado, descansado, comemorado, porque afinal de contas foram 6 anos, tá? Porque eu vou botar o Michel Temer na conta. Então foram 4 anos de Bolsonaro, mais 2 anos de Michel Temer, amargando a miséria, tá? Comendo o pão que o diabo amassou, tá bom? E aí agora a gente vai ter um pingo de respiro e vai poder fazer uma luta política ainda mais aberta, ainda mais expansiva, né? E, acima de tudo, isso é só o começo, tá, pessoal? Isso é só o comecinho, ok? E, no geral, como eu falei pra vocês no início do vídeo, o Tommy não tá aí com a gente. Ele acabou conseguindo férias do estágio que ele tá fazendo, e aí ele conseguiu ir pra praia. Então ele tá lá aproveitando, comemorando também essa vitória de ter virado o ano e agora termos um presidente de verdade na presidência da República. E deve estar lá agora, né? Curtindo, aproveitando esse calor que tá infernal. Não sei se para vocês aí tá muito quente, mas aqui na minha cidade, Lajeado, do Rio Grande do Sul, tá um bafo do caralho, tá? Tá muito quente. E a movimentação do pessoal é vazia, porque quase todo mundo vai pra praia. E aí quase ninguém fica aqui na cidade. Então tá eu, a minha namorada e mais um outro zumbi aí. Mas o bom desse período foi que eu consegui ler muitas obras. Eu li A Era do Capitalismo de Vigilância. Eu li O Impacto Econômico da Classe Ociosa, do Thorstein Veblen. Eu li História do Capitalismo, do Eka Hunt. Acho que é assim, acho que é uma mulher, na verdade. Eka Hunt, eu não me lembro o nome escrito, mas era História do Pensamento Econômico. Isso era bem longo, umas 600 páginas. E li também o melhor livro do ano inteiro de 2022, tá? Eu li ele no final do ano, né? Agora, nesse último mês de dezembro. Mas foi o melhor livro que eu li. Eu já tinha recebido a recomendação desse livro pelo Humberto Matos quando ele veio visitar a gente aqui em Lajeado. Ele falou bem assim, porque eu enchi ele de perguntas aquele dia sobre economia, sobre moeda. E aí ele me falou, cara, tem um livro que eu usei, ele formou boa parte do meu pensamento. E aí ele disse, cara, e tu vai entender tudo sobre moedas nesse livro, tá? E o nome do livro é Dívida, a história do dinheiro, história da dívida em 5.000 anos, ou Dívida, história de 5.000 anos, tá? É do David Graeber. David Graeber, Dívida, 5.000 anos, alguma coisa assim.
E é o melhor livro que eu li nesse ano. É o melhor. Foi lendo esse livro que eu tive a noção do quanto eu não sabia bulhufa sobre moeda. Né? Como se dá o curso da moeda, como que ela funciona, né? Os mecanismos principais dela, qual que é a origem da moeda, como que ela começa, como que ela entra no mercado, quem é que faz ela entrar, né? Como depois ela é consumida, para quem que ela vai, enfim, tudo isso, né? Eu sabia muito pouco e mais só ligado à institucionalidade da moeda, né, e do curso da moeda relativo à institucionalidade, mas não o curso em si, na prática como se dá. Né? E ainda mais tendo a perspectiva histórica que o David Graeber traz no livro. Né? Ele traz 5.000 anos de história da dívida. E aí, por consequência, né, a história da moeda junto, porque está dentro da história da dívida. E é uma coisa, assim, fantástica, pessoal. Eu achei esse livro para vender, acho que só num coisa da internet, mas era muitíssimo caro. Era uns 300 conto, eu acho, ou uns 250 conto. E aí eu fui numa busca intensa para baixar esse livro. Por quê? Antes do Humberto me recomendar ele, quando eu fiz a leitura do livro Tempo Comprado, do Wolfgang Strick, que eu trouxe a análise aqui para vocês, lá o Wolfgang Strick já tinha recomendado a leitura desse livro, Dívida 5.000 anos, do David Graeber, porque ele fala bem assim, que se a gente fosse pensar num horizonte social e tal, ou construir um horizonte social mais progressista e mais interessante para a humanidade, a gente deveria começar observando o trabalho do David Graeber, chamado Dívida 5.000 anos. Quando ele falou isso no livro Tempo Comprado, eu lembro que até assinalei, tá até hoje assinalado lá, tá certo? E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, um dia eu tenho que ler esse livro, um dia eu tenho que ler esse livro. E já sabia que era um livro longo, e por isso fiquei deixando, não, uma hora quando tiver um tempo livre eu vou ler, uma hora quando tiver um tempo livre eu vou ler. E tiver menos encarregado, né? Aí, agora, nesse final de ano, eu pensei, não, eu vou dar de tudo pra ler esse livro aí e entender ele bem. E, cara, sinceramente, eu devia ter lido antes, foi a melhor coisa que eu fiz. É um livro fantástico, absolutamente fantástico. O David Graeber é um anarquista, não é um socialista, um comunista, né? Mas ele tem ensinamentos, assim, ó, fenomenais, tá? Ele dá aula em história. O bicho é fantástico em termos de história, tá? Então, eu recomendo esse livro também para vocês lerem, se vocês tiverem um tempo. É um dos que eu li nesse final de ano que mais me deixou perplexo. Bom, eu me senti assim, ó, um verdadeiro burro, sabe? Um cara que, poxa, eu entendo 200, 300 anos, eu entendo a história moderna, assim, boa parte dela, que eu estudei mais a fundo. Mas de resto, cara, meu Deus, o máximo que eu tinha de noção era Império Romano e Grécia Antiga e tal, por causa do direito, né? Porque isso eles fazem tu ter que aprender. Mas de resto, e aí o David Graeber, ele passa assim, ó, no pincel, tintim por tintim. Então, sensacional. Eu ainda vou fazer análise desse livro do David Graeber aqui. Vou fazer aí, cara, uns 5 a 10 vídeos, eu acho, desse livro, porque realmente é fenomenal. E eu tava falando dos livros que eu li, né? Olha só como eu sou, né? Qual mais que eu li? Li esse do David Graeber e tal, do Thorstein Veblen. A Era do Capitalismo de Vigilância. História do Pensamento Econômico, do Eka Hunt. Teve 6 livros, foi? Qual mais daí? Escravidão, do Laurentino Gomes. E qual que foi o último? Democracia e Luta de Classes, do Lenin. Então, desses 6 livros, eu vou trazer alguns aqui para fazer análises para vocês. Principalmente esse do David Graeber, que é, bom, assim, sem palavras, tá? E eu acho que vocês vão gostar também, porque ele traz um debate muito interessante sobre capitalismo, moeda, e ele bota um peso histórico fundamental na discussão, tá? Então a gente vai assim, ó, para reinos da fantasia na história, entendeu? Voltando 2, 3, 4 mil anos atrás, tá bem?
É fenomenal esse livro. E aí, no geral, eu espero que eu consiga gravar todos a tempo, né? Daqui uns dias, acho que daqui umas 2, 3 semanas já tá voltando às aulas da faculdade. Mas eu vou tentar gravar acima de tudo, tentar fazer eles certinhos. E além do mais, estudar bem a fundo o livro, né? Pra não vir aqui falar bobagem pra vocês. Ai, meu tabaquinho hoje tá apagando. Não sei se é porque eu tomei um drink. E aí, quando eu trouxer pra vocês, por favor, assistam inteiros. Pensem um pouco naquilo que eu tô falando pra vocês. Reflitam. Comentem aí embaixo, né? Até se vocês tiverem uma crítica, alguma contraposição pra fazer, só fazer, né? E é isso, estamos começando 2023, né, rapaziada? Espero que vocês estejam com a gente aí nesse ano. Vamos lutar muito, vamos trazer muito conteúdo. E a gente tem muito caminho para percorrer ainda, né, galera? Estamos apenas começando. Apenas começando. E, além do mais, é só o início de 2023, né? Então... E, para começar também esse início de 2023, eu também quero agradecer muito mesmo, tá? Porque não tem tamanho do nível de... Eu não sei como falar isso, mas... O tanto de bem que me fez os conteúdos de camaradas como Humberto Matos, Ian Neves, Gustavo Gaiofato, Filosofia Vermelha, do Glauber. Qual mais? Laura Sabino, né? Jones Manuel, tá? Assim, ó, não tem níveis, não tem como eu agradecer, tá? O tanto que merecem esses camaradas por estarem fazendo conteúdos na internet e ajudarem a cada vez mais eu me identificar, tá bem? Porque senão esse caminho que eu tô tomando seria muito mais difícil, tá? Eu noto que cada dia que passa eu tenho me radicalizado mais e eu tenho consumido cada vez mais conteúdos ligados aos comunistas, e assim como tenho direcionado as minhas leituras para isso também. E nesse final de ano eu parei para pensar, cara, como fez bem para minha pessoa conhecer todos esses marxistas-leninistas, né? Ressaltando esses que eu disse, né? Claro, devo ter esquecido aí de uns 2, 3, mas vocês sabem todos que são, né? Toda a galera que é. Porque assim, ó, é um processo que é muito difícil porque toda a sociedade, por ter o peso do poder da ideologia e ser tão grande, né? É como se tu estivesse realmente vivendo numa Matrix, saca? Então, eu fiquei muito feliz por ter conhecido todos esses camaradas nesse ano de 2022 e por terem feito eu me desapegar tanto do pensamento social-democrata e ver como, de fato, a social-democracia não dá conta de todos os problemas sociais que a gente tem. Ela não abarca a totalidade do conflito social como abarca o marxismo, tá bem? E, acima de tudo, como eu me considerava um keynesiano, desenvolvimentista, me fez perceber que se eu queria realmente uma sociedade justa, de fato, materialmente de fato, uma sociedade justa, eu não conseguiria alcançar isso com mecanismos keynesianos. Os mecanismos keynesianos da social-democracia, mecanismos keynesianos são os mecanismos macroeconômicos, né, contracíclicos e de políticas públicas sociais dentro do capitalismo, né? Mas
isso não consegue abarcar a totalidade dos problemas, a totalidade dos conflitos sociais, tá? Que o marxismo demonstra, ok? O marxismo consegue suprir todas essas totalidades, ok? Enquanto que o keynesianismo daí se torna só daí uma especificidade do sistema e a gente não torna a sociedade justa, de fato, ok? Ela no máximo se torna menos desigual por um tempo, mais apaziguada, né? Mas as contradições, os conflitos, os problemas históricos estão todos ali, né? Então, se estão todos ali, a justiça não impera nessa sociedade, tá bem? Então, de coração mesmo, eu gostaria de agradecer muito a todos esses camaradas que fazem esse trabalho na internet, porque senão eu acho que eu nem me radicalizaria de fato, eu seria para sempre talvez um social-democrata, até porque eu vivo numa cidade pequena e aqui o único partido que existe é o Partido dos Trabalhadores, e a esquerda que aqui existe é uma esquerda social-democrata, né? Mais puxada para o social-democrata, e até porque assim, nas zonas interioranas, os partidos comunistas, eles simplesmente não chegam, tá? E o que tem é partido de direita a dar com pau e o PT. É isso que tem. E se não fosse esses camaradas, eu acho que eu seguiria para sempre sendo um social-democrata, sendo um reformista cuzão. Mas, nesse ano de 2022, eu conheci tanto, eu tô consumindo tanto e me sinto tão... Eu me sinto como se, de fato, tivesse um sentido daí acima da luta. Entende? É como se o trabalho que daí aqui eu faço possui um sentido, de certa forma, ok? E não só as minhas reflexões, os meus estudos e tal, pra nada, tá? Pra só ficar reformando a sociedade, tentar ajudar, tentar fazer alguma coisa, mas que no concreto tudo morre, entendeu? Não, uma coisa mais estruturada, construtiva e que no longo prazo é fato consumado que vai dar certo. Tá bom? Então, eu fico muito feliz por ter conhecido todos esses camaradas, todos os trabalhos que eles fazem, principalmente também o do canal Centelha Vermelha, que ajudou a gente, postou um corte aqui do canal, e ele faz assim, ó, só corte maravilhoso de vários camaradas. Então, porra, não tem nem o que falar, pessoal. Tá? Não tem nem o que falar. O João Carvalho, já ia esquecer do tio. O papel do tio na minha radicalização não tá escrito, rapaziada. Não tá escrito. O João é um cara que sabe muito de marxismo e de história. E sem dúvida alguma, a forma como ele faz os vídeos dele, do jeito despojado dele de falar e conversar com a galera da câmera e tal, não tem como não se enfeitiçar pelo João, pelo tio, né? Ou pelo Ian, pelo Humberto, pela Laura. Por quê? Porque eles são pessoas como nós, como eu, como tu. Não é aquele tom professoral, aquela coisa toda e fazendo feitiços aqui pra falar e usando palavras bonitas, né? Não. Como se estivesse conversando assim com um camarada, com uma pessoa, suave. E aí todo mundo entende, não é? Fica mais informal, né? Mais falado, melhor, perfeito, na verdade. Então eu só tenho a agradecer por ter conhecido essa galera em 2022 e que
todos se fortaleçam agora em 2023. Todos do nosso campo se fortaleçam. Que a gente consiga relegar o bolsonarismo ao lixo da história, tá? Porque é isso que as trevas merecem. Eles têm que ir cara, por isso que o pessoal tá certo quando gritou sem anistia, tá? Tá perfeito, é isso aí mesmo, a gente vai ter que cobrar, tá bom? Eu particularmente acho difícil de ver aí o alto escalão militar e o Bolsonaro preso. Mas, apesar de principalmente o alto escalão militar ser quase impossível da gente ver preso, talvez o Bolsonaro ou a família, a gente tenha boa chance de manobra para conseguir botar eles atrás das grades. A gente tem. Tá? Então, mesmo que a gente não consiga chegar em todos aqueles que deram cabo desse projeto de poder bolsonarista, pelo menos pela simbologia, ter o Bolsonaro ou a família Bolsonaro atrás das grades seria incrível, né? Mas não sei se dá pra gente ficar, né, entrando nesses sonhos aí, porque isso aí é coisa que pode ser, né? Pode ser, não se sabe. O Lula vem demonstrando que vai caminhar nesse sentido, ele vem demonstrando que não quer anistia, que quer que aqueles que descumpriram a lei, fizeram, deram apoio a atos antidemocráticos, a atos que subverteram a ordem democrática, vão sofrer a pena da lei, né? Então, isso já dá um sinal claro de que o Lula, apesar de não ser revanchista e apesar de não querer se vingar de ninguém, vai fazer com que aqueles que descumpriram a lei, e o que assim, qualquer idiota em direito constitucional que tem ali o primeiro e o segundo semestre sabe que o Bolsonaro não respeitou bolhufas de direito constitucional, né? Ele não cumpria nem a liturgia do cargo, que é uma coisa basilar, né? Para qualquer presidente da República, uma coisa assim, ó, se tu vai primar pelo respeito à simbologia, à institucionalidade, se tu vai prezar por isso, pô, a liturgia do cargo é o mínimo. Se tu não cumprir nem a liturgia do cargo, o que dirá de direitos constitucionais relativos ao Estado? Jamais. Jamais. Né? Então o Lula deu esses sinais. E aí resta nós aguardar agora, ver o que a gente consegue fazer, qual vai ser as providências tomadas. Mas eu particularmente não tenho nenhuma esperança que vão prender todos os Bolsonaro, todo mundo. Tipo assim, não, né, galera? Não. O máximo que vão conseguir prender ali ou instaurar processos e tal pode ser a família Bolsonaro, um outro político ali do alto escalão que estava com eles. Mas assim, o alto comando militar, grandes empresariados, difícil, tá? Difícil. Mas o PT tem muita capacidade, Lula também, se eles quiserem de fato, vão fazer, tá bom? No mais, eu acho que seria isso por hoje. Já tá quase acabando aqui meu tabaquinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo bem improvisado. Só vim aí e comecei a gravar para vocês. Eu tava começando a ler... Começando não. Eu tava relendo o livro do Eduardo Galeano, né, das Veias Abertas da América Latina. E aí tava ali na metade dele e pensei, vou dar uma pausa aqui e vou gravar já um vídeo pra galera do Crítica Jurídica aí, falando como eu tô e como tá sendo as minhas impressões relativas à posse do Lula e todo o andamento da política nacional. E aí vim aqui e gravei. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a conversa tenha sido boa.
que acima de tudo vocês possam ter aproveitado, aprendido talvez alguma coisa, não sei também, né, porque não tem muito para aprender hoje na conversa de hoje, mas, enfim, sintam-se abraçados, fiquem bem e até o próximo vídeo, tá bom? Beijo no coração, valeu!